meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a pastora Cleia e a partir de hoje nós estaremos colocando uns vídeos de mensagem para a sua meditação. E no final, se você gostar, compartilhe com seus amigos, com a sua igreja, porque certamente Deus estará trazendo uma mensagem de consolo, de conforto, de edificação para todos nós. E hoje eu quero compartilhar a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 45, o versículo de número 22, que diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meus queridos, nós estamos vivendo numa era, em pleno século XXI, onde a modernidade, a era da modernidade, da tecnologia, self-service, celulares de última geração, a internet ligando o mundo, colocando em contato com todas as notícias imediatas, que nós ficamos sabendo tudo o que está acontecendo de uma forma muito imediata. Porém, nós percebemos que, por outro lado, a humanidade nunca esteve tão distante numa relação interpessoal. Nós vemos que as pessoas têm tido uma relação fria pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook e outras redes. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus, na sua infinita bondade, Ele deseja que o homem esteja ligado, que o homem esteja unido, que nós sejamos mais uma unidade, como Ele e o Pai. Ele mesmo disse, Jesus, que eu e o Pai sejamos um. Então, o que o Senhor Jesus deseja de nós é que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Nós estamos vivendo uma época em uma busca incessante de valores, de coisas perecíveis. Hoje em dia se dá valor mais às coisas do que o outro, do que o nosso semelhante. As pessoas valorizam mais aquilo que é inerte, aquilo que não tem vida, do que aquilo que tem vida, aquilo que pode transmitir um sentimento. E o profeta Isaías, já naquele tempo, ele via esta miséria de espiritualidade no povo. O povo não tinha alegria, o povo vivia numa miséria espiritual. A revelação de Deus e como eles deveriam fazer para que voltasse essa vida de paz, essa vida de refrigério. O profeta já estava pensando, já estava analisando, já via isso no meio daquele povo. E ainda hoje, a palavra de Deus, ela ecoa: olhai para mim, olhai para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É dele que vem o nosso socorro, é nele que nós encontramos refrigério. Então hoje, essa palavra é uma palavra de despertamento para nós, para mim, para você. Olhai para Jesus. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer a forma que a humanidade hoje está vivendo. Uma humanidade que Ele mesmo criou. Deus criou uma humanidade, queridos, para que nós pudéssemos viver uma vida plena de alegria, de paz. Mas o pecado, ele fez essa separação entre nós e o nosso Deus. Mas não tem mais esperança para a humanidade? Sim, tem esperança para a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz, querido, que quem anda em trevas não consegue caminhar direito. Mas se nós olharmos para Jesus, o autor e consumador, aquele que trouxe a luz para o mundo, certamente nós não andaremos em trevas. Então, nesta manhã, olhe para Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele pode trazer de volta a alegria que você perdeu, a esperança que morreu, porque Jesus, ele é a luz do mundo. Então, querido, há uma passagem na palavra de Deus onde os discípulos haviam ido pescar. À noite é treva, à noite não há luz. E os discípulos pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Mas ao amanhecer, eles tiveram um encontro com Jesus. Jesus falou para eles: volta para o mar. Volta para o mar. Era dia. Então eles obedeceram à voz do Senhor. Eles voltaram para o mar
E diz a palavra que eles lançaram a rede e pescaram muitos peixes, de forma que a rede quase se rompeu. Então, Senhor, eu quero que você ande em luz, porque quando você anda na luz, a luz, querido, ela nos ilumina, ela traz a esperança, ela nos mostra o caminho que nós devemos andar. E ao obedecer a palavra de Deus, eles pescaram muitos peixes. Então, a voz do Senhor para nós hoje é: vinde, olhai para mim, olhai para mim. Em Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: e eles cantaram um cântico novo. Tu és digno, Senhor, de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as nações, tribos, línguas, povos e nações. Jesus não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário. Ele está com seus braços abertos, esperando que eu e você possamos ouvir o seu chamado. Então, hoje, ouça o chamado do Senhor. Ele está à porta e ele bate e ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, hoje te convida. Tomai a palavra de Deus como uma verdade absoluta sobre a tua vida, como a fonte de fé e de esperança. Jesus te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Feche seus olhos, estarei orando por você nesse dia, crendo que Deus está te ouvindo nesta hora e que o teu clamor estará chegando até o céu. Feche seus olhos aonde você está, receba a palavra. Pai, nesta hora, Senhor, eu oro, crendo, Pai, que essa palavra ela vai encontrar guarida em muitos corações. Pai, corações que estão cansados, sobrecarregados, mas nesta hora, Senhor, eles ouvirão a tua voz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus queridos, receba essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.